Olá, paz, irmãos. Tudo bom com vocês? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Que o Senhor te abençoe. Hoje é terça-feira, nós estamos continuando o nosso estudo. Na terça-feira passada nós começamos um estudo falando sobre a parábola das 10 minas. E hoje nós vamos continuar com esse estudo aqui. Eu acredito que Jesus tem grandes coisas para falar conosco através dessa palavra. Jesus tem grandes coisas para nos ensinar através desta parábola. Hoje é terça-feira, hoje é o nosso dia de estudo, é o nosso estudo que nós estamos fazendo online durante esse tempo de quarentena, esse tempo que nós não estamos podendo abrir a igreja. Depois nós vamos continuar fazendo online, mesmo quando voltarem os cultos com as pessoas na igreja, nós continuaremos fazendo ele online, porque nós sabemos que o conhecimento da palavra de Deus é muito importante para todos nós. Que Deus abençoe sua vida. Se você puder compartilha com as pessoas aí sobre esse estudo, compartilha com as pessoas, que nós já vamos começar aqui a segunda parte do estudo da parábola das 10 minas. A parábola das 10 minas, esse estudo muito importante. Só para você se recordar do que nós viemos falando por todos esses dias, por alguns dias, por meses, nós estamos falando sobre o reino de Deus, nós falamos sobre salvação, nós falamos sobre a salvação pela graça, a salvação que é um dom de Deus, é uma graça de Jesus Cristo a nós. Nós falamos também do reino de Deus. O reino é algo que nós temos que conquistá-lo. O reino, ele é conquistado, a Bíblia fala que é a força, e se esforçando, as pessoas entram nele, precisam se esforçar para entrar dentro dele. Quando nós falamos de reino, nós falamos daquilo que Cristo fez por nós, a salvação, o livramento que ele nos deu da morte eterna. Hoje nós podemos ter uma vida eterna através do sacrifício de Jesus Cristo. E nós falamos por alguns dias sobre salvação, depois nós falamos sobre reino, nós demos uma introdução sobre reino, nós falamos sobre a parábola do semeador, que é uma das parábolas chaves da Bíblia. Jesus falou lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 13, sobre a parábola do semeador. Ele disse que essa é uma parábola que, sem entender aquela parábola do semeador, você não conseguirá entender as outras. Então, se você tem dúvidas sobre a parábola do semeador, nós temos um vídeo, nós temos um estudo gravado aí, você pode procurar aqui no Facebook ou na nossa página do YouTube, e você vai saber sobre um ensinamento sobre esta parábola. Por quê? Porque a parábola do semeador nos fala sobre a semente, que é a palavra do reino, e nos fala sobre a terra, que é o nosso coração. Se nós não recebermos a semente, preparados para ela, a semente não prosperará em nossa vida, não fará sentido algum em nós, não dará frutos em nós. E depois nós começamos esse estudo da parábola das 10 minas. Na semana passada nós fizemos a primeira parte, nós começamos a falar sobre isso, nós começamos a falar desta parábola, e hoje nós vamos continuar. Antes de começar, hoje é um dia especial para mim. Hoje a minha esposa, a pastora Rosângela, está fazendo aniversário. Que Deus abençoe a sua vida. É a mulher que eu amo, a mulher da minha vida. Que a graça de Jesus te acompanhe, que você seja sempre essa mulher companheira, essa serva do Senhor Jesus Cristo, onde que as pessoas podem confiar em você, as pessoas te procuram, porque sabem quem você é, tanto com as pessoas como com Deus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, te dê muitos anos de vida. Deus já te deu a graça de me achar, não é verdade? Olha só como que Deus é bom contigo, né? Mas eu estou brincando. A graça quem deu foi Deus a mim, porque eu achei uma pedra preciosa. A palavra de Deus fala assim, que quem acha uma esposa, acha uma coisa boa. Você é a coisa boa que aconteceu na minha vida. Eu te amo, que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar para a gente poder começar o nosso estudo? Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos. Nós te agradecemos e te engrandecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelas tuas benignidades, pela tua bondade que é conosco.
Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite, através do ensinamento da Tua Palavra. Senhor, de nós nada sabemos, de nós nada somos, é só o Senhor que pode nos ensinar, é só o Senhor que pode nos capacitar a entender a Tua Palavra, porque, Senhor, não há palavra de particular, Senhor, interpretação. A interpretação vem pelo Senhor, é o Senhor que inspirou a escrever, e é o Senhor que nos inspira a entender a Tua Palavra. Então fala conosco, Jesus, fala conosco, Espírito Santo, amém e amém. Glória a Deus, que Deus possa nos guiar nesse dia. Deixa eu beber um pouco da água aqui. Amém. Também, né, irmão, depois dessa declaração de amor, tem que beber uma água, né? Amém. Irmãos, nós falamos aqui na semana passada sobre a parábola das 10 minas. Nós falamos aqui sobre... vamos ler a parábola novamente, porque aí nós conseguimos voltar. Amém? Diz assim a parábola das 10 minas. E disse um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, para ser coroado rei, depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos, e lhe deu 10 minas. Disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam, e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10 minas. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio o outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeastes. O Senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas palavras próprias. Servo mau, você sabia que eu sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que ali estavam: tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. E ele respondeu: eu lhes digo que quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Glória a Deus, né? Essa é a parábola das 10 minas, a parábola que nós estamos estudando aqui juntamente com vocês. Na semana passada, nós falamos aqui sobre o homem nobre. O homem nobre é Jesus Cristo, que ele desceu nessa terra, ele veio aqui, mas ele se desfez da sua glória, ele se dispôs da sua glória, como a Bíblia nos ensina lá em Filipenses, e veio como servo aqui nessa terra. E como servo, ele se colocou assim como nós, homens, servos, ele se colocou debaixo da lei. E teve que obedecer a toda a lei, para que nós pudéssemos, através dele, receber a salvação. Mas nós também falamos que esse mesmo Senhor Jesus Cristo, ele veio, cumpriu a sua obra, mas ele retornou ao Pai para ser glorificado. E ele vai voltar a essa terra, é o que nós falamos aqui na semana passada. Ele vai voltar, e quando ele voltar, ele não vai voltar mais como servo, ele vai voltar como rei. A primeira vinda dele é o símbolo do cordeiro, a segunda vinda dele é o símbolo do leão. Primeiro ele veio como uma ovelha muda,
né, que foi ao matadouro e não abriu a sua boca. A segunda, ele vem como o leão da tribo de Judá, que irá governar sobre todas as nações. Então nós falamos disso aqui. Nós falamos também sobre aqueles servos, os 10 servos, porque para eles já havia começado o reino, porque apesar do rei ainda não ter voltado, estabelecido o seu reino, apesar de o rei ainda não ter estabelecido o reino, apesar de Jesus ainda não ter voltado, estabelecido o seu reino na terra, como acontecerá na sua vinda, no milênio, ele estabelecerá o seu reino na terra. Mesmo assim, para aqueles servos que já trabalhavam com aquilo que o seu Senhor havia dado para ele, já o tinham como rei. E eu dei o exemplo aqui na semana passada de Davi, que Davi, depois de ser ungido rei, ele saiu, ele enfrentou Golias, ele fugiu de Saul, e durante a sua trajetória, mesmo antes de chegar ao trono, que antes era de Saul, ao trono de Israel, já muitas pessoas o seguiam e o tinham como rei. Já muitas pessoas o seguiam e já sabiam que ele era rei. Na verdade, aqueles que acreditavam na palavra profética, na palavra que é a palavra de Deus, porque a palavra profética é a palavra de Deus que é dada a um homem. Aqueles que acreditam na palavra de Deus, que ela vai se cumprir, já tinham e já sabiam que Davi era rei. Para eles, Davi era rei. Assim como para estes servos, que ele disse, façam esse dinheiro render até minha volta, para eles, Jesus já era rei, o seu Senhor já era rei, era só uma questão dele voltar, dele aparecer novamente como rei. É por isso que nós já trabalhamos para o reino de Deus. Quem são os servos dele hoje que trabalham? Somos nós. E nós trabalhamos com o quê? Qual é o nosso trabalho? Com o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos com aquilo que ele deu a todos nós. Se você pegar aí a parábola das 10 minas, ele pega uma mina e dá uma mina para cada um dos seus 10 servos. Ele chama 10 servos e dá uma mina para cada um, ou seja, ele dá para cada um algo de igual forma para que todos trabalhem, com aquilo que ele dá. E o que é isso que ele nos dá para trabalhar? O que é isso que ele nos dá para que nós possamos fazer render até a volta dele? São o Evangelho, que todos nós recebemos o Evangelho, o Espírito dele, que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que o aceitam, que vivem para ele, têm do seu Espírito, e todos nós somos o corpo dele. Todos nós nos tornamos participantes do corpo dele. Com tudo isso, nós temos que gerar frutos para ele, nós temos que fazer com que isso renda para ele. Nós precisamos render algumas práticas, nós precisamos ter algumas práticas na nossa vida, que demonstram que nós estamos rendendo para o reino de Deus, para que aquilo que ele nos deu, que ele nos deixou aqui para trabalhar, possa render. Para falar um pouquinho disso, eu vou pegar a nossa Bíblia, a Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aí, abre ela lá, eu vou colocar aqui para você, lá em 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 1, a partir do verso 5, olha o que Pedro fala aqui, olha só. Por isso, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 5, diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude, à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, à perseverança a piedade, fraternidade, a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês,
no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha que texto importante, hein? Não sei se você já leu esse texto aí, se você já se meditou nele. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente promovidos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que texto maravilhoso, irmão. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Eu não sei se você prestou atenção, mas eu quero ler de novo com você. Olha só o que está falando aqui. Eu falei para você que o nosso Senhor, vamos continuar o nosso estudo daqui então. Que o nosso Senhor então é aquele homem nobre, que saiu a uma terra distante, ou seja, ele voltou ao Pai, Jesus voltou ao Pai, e quando ele voltar, ele vai voltar para estabelecer o seu reino físico aqui na terra, o seu reino terreno. Ele vai voltar para isso, nós já sabemos disso. Mas quando ele foi, ele deixou servos. Quem são os servos dele? Somos nós. Nós somos os seus servos, que ele nos deixou algo para trabalhar. Ele quer que nós produzimos algo, ele quer uma produção nossa, ele deixou algo em nossas mãos para que renda, para que aquilo prospere em nossas mãos, para que nós possamos entregar de volta a ele, para que nós possamos apresentar a ele na sua vinda. Olha que interessante então. E o que é isso? O que é isso que ele quer de nós? Olha só, o que ele deixou para nós? Ele deixou o Evangelho, a palavra do Evangelho, o Evangelho do Reino. Ele nos deixou o Espírito dele, e ele nos deixou o corpo, a igreja. Olha que beleza, olha que maravilha, a igreja é o corpo de Cristo. Ele nos deixou isso. Então nós temos que trabalhar com aquilo que ele nos deixou, mas como nós trabalhamos com isso? Nós trabalhamos com isso, nos empenhando em algumas atitudes de vida, para que nós possamos produzir aquilo que ele espera de nós, para que tudo isso que ele deixou para nós não se torne vão. Olha só como que ele começa a falar então. Por isso mesmo, Pedro está falando aqui, o apóstolo Pedro, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé, ou seja, olha só, fé, primeira coisa que nós começamos é fé. O que é fé? Por que começa com a fé? Porque a fé, meu irmão querido, é o princípio de tudo. Nós temos que ter fé, acreditar em Jesus Cristo, acreditar no sacrifício dele, acreditar que ele veio em carne, que ele morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou e voltará para reinar sobre essa terra, voltará para nos buscar, voltará para reinar, voltará para receber a sua noiva, voltará, ele vai voltar. Nós temos fé nisso, que nós somos a igreja e o corpo dele, isso é pela fé. Nós temos fé que nós somos o corpo, ele é o cabeça, nós somos o corpo, e nós somos o mesmo, nós somos um com ele, porque nós temos o mesmo Espírito. Nós somos um com ele, nós temos o mesmo Espírito. Que bênção, que maravilha, que graça isso, meu irmão. Glória a Deus. Então começa pela fé, mas a fé, olha só, acrescente a sua fé virtude. E o que é virtude? Virtude é uma bondade moral. Ou seja, a partir do momento que você tem essa fé em Jesus Cristo, você tem que acrescentar virtude, você tem que ser uma pessoa virtuosa. Moralmente, você tem que começar a melhorar. Você tem que ser uma pessoa melhor moralmente, boa moralmente, ou seja,
nas suas questões morais, no que diz respeito aos outros, na sua convivência, no seu modo de vida, tanto com as pessoas como para com Deus, tem que ser acrescentado virtude. Você tem que ter uma bondade moral. Essa bondade moral tem que ser acrescentada em você. Você tem que começar a se tornar uma pessoa melhor. Ou seja, primeiro você crê. A sua fé, você acrescenta virtude. Quando isso acontece, você tem que acrescentar a essa virtude conhecimento. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós pegamos a palavra de Deus, nós meditamos nela e começamos a meditar na palavra dele, nas experiências que nós temos com ele, nas experiências que a igreja tem com ele, nas experiências que a igreja, com o passar dos séculos, tem com ele. Nós buscamos o conhecimento, a revelação que ele traz a nós hoje, a revelação que ele trouxe aos pais da igreja, a revelação que ele traz hoje a várias pessoas. Nós buscamos o conhecimento de tudo que é de Deus, de tudo que vem de Deus. A Bíblia nos fala que o próprio Espírito nos ensinaria tudo. O próprio Espírito, Jesus fala isso para os discípulos dele. É o Espírito que nos ensina através da palavra, através da revelação, através da experiência de vida. Meu querido, quantas vezes Deus nos ensina através da nossa experiência de vida? Você passa por alguma dificuldade, por algum problema, por alguma situação da sua vida, que é Deus te ensinando. Aquilo você vai adquirindo conhecimento, e aquele conhecimento de como é andar com Deus, como é confiar nele, como é estar perto dele, como você tem que conviver com as pessoas, como você tem que proclamar o evangelho. Isso tudo vem do conhecimento. Veja, primeiro você tem que ter fé. Quando você tem a fé, você tem que melhorar moralmente, você tem que ter uma moral melhor, você tem que ser acrescido de virtude. A virtude você tem que acrescentar o conhecimento. Ao conhecimento, você tem que ter o domínio próprio, você tem que ter um domínio próprio, temperança. Você tem que ser uma pessoa temperada, você não pode ser explosivo, você não pode ser impositivo, querer impor o seu pensamento, querer impor a sua vida, querer impor aquilo que você pensa ou que você acha. Você tem que ter temperança. Você não pode ser aquela pessoa chata, aquela pessoa que ninguém quer perto de você. Você tem que ser uma pessoa com domínio próprio, você tem que dominar os seus pensamentos, você tem que dominar os seus sentimentos, você tem que dominar a sua vida, você tem que se dominar, você tem que ter um domínio próprio, você tem que se dominar. Você não pode ser levado pelas circunstâncias da vida, você não pode ser levado pelos pensamentos maus, nem pelo excesso de pensamentos bons, pela euforia. Você tem que ser uma pessoa centrada em Deus, centrada em Cristo, na palavra dele. E quando você faz isso, ao domínio próprio, quando você não deixa a ansiedade tomar conta de você, quando você não deixa os sentimentos tomar conta de você, quando você não deixa o pessimismo tomar conta de você, você vai aprendendo que você tem que ter perseverança, porque às vezes não é fácil. Às vezes nós temos que nos empenhar, nos esforçar para estar com Deus. Nós temos que nos esforçar para conquistar o reino de Deus. Nós temos que nos esforçar, às vezes, para matar a nossa carne, o nosso eu interior, que muitas vezes clama por aquilo que é errado, que quer explodir, que quer se rasgar em ansiedade, que quer se entregar aos pensamentos maus. Então nós temos que ter perseverança, e a perseverança nós temos que ter piedade. O que é piedade, meu irmão? Nesse sentido que fala da palavra, não é dó, não é isso, você ter dó, não. Essa piedade é uma reverência, respeito e fidelidade a Deus, às coisas de Deus, às coisas santas. Essa piedade é ser uma pessoa piedosa, uma pessoa que age piedosamente. O apóstolo Paulo fala assim, que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguição. Por quê? Porque aquele que quer viver piamente, que tem piedade, ou seja, que tem reverência, respeito às coisas, fidelidade às coisas de Deus, ele não se deixa corromper pelos outros, ele não se deixa influenciar pelos outros. O maior respeito dele, o maior temor dele é para com as coisas de Deus. Nós devemos ser pessoas piedosas. E olha só,
a piedade, nós temos que acrescentar fraternidade. E o que é fraternidade? Fraternidade é esse amor, é essa comunhão que nós devemos ter com os nossos irmãos. Fraternidade, se eu fosse definir aqui, seria o amor entre irmãos, o relacionamento mútuo, o relacionamento de irmãos. É por isso que é impossível você viver o evangelho do reino, é por isso que é impossível você viver o evangelho de Cristo e não fazer parte do corpo dele, não fazer parte da igreja de Cristo. É impossível alguém falar assim: eu sou igreja, sozinho dentro de casa. É impossível alguém falar assim: não, porque eu sou igreja de Cristo na minha casa, eu oro, eu jejuo, eu medito na palavra, eu louvo a Deus dentro do meu quarto. Que bom, meu irmão, que maravilha que você faz isso, mas eu quero te falar, você não é igreja se você não estiver em fraternidade, se você não estiver compartilhando com outras pessoas. Eu defino assim igreja somos nós. Igreja não são paredes, não é uma instituição, igreja não é uma placa, não é nada disso, não é uma denominação, igreja não é isso, né? Igreja também não é um ajuntamento de pessoas, não é uma comunidade. Igreja não é comunidade, meu irmão. Igreja são pessoas. Eu sou igreja, mas quando eu sou igreja? Eu só sou igreja quando eu estou junto de outros que são igreja. Porque para ser igreja você tem que estar em comunhão. O próprio nome igreja vem de koinonia, vem de comunhão. Ninguém vai ser igreja sozinho dentro de casa, dentro do seu quarto, sem compartilhar com alguém. Ninguém vai ser igreja sem suportar as fraquezas do irmão. Ninguém vai ser igreja sem suportar os erros dos irmãos. Tem pessoas que se acham tão santas, tão reverentes a Deus. Mentira, porque elas só olham para a vida dos outros. Na verdade, essas pessoas nunca olham para si mesmo. São aquelas que Jesus falou assim, que elas olham para o cisco do olho do irmão, mas não prestam atenção na trave do olho dela. Mas tem pessoas que elas criticam tanto, tem pessoas que elas apontam tanto o dedo para aqueles que estão na igreja, para aqueles que são igreja, achando que as pessoas que estão na igreja deveriam ser perfeitas. Tem pessoas que acham que pastor tem que ser perfeito, que ele não tem erro, que ele não pode ter falha, que ele não pode se enganar, que ele não pode errar. Tem pessoas que apontam o dedo e falam mal e criticam, a ponto de falar assim: não, eu prefiro estar na minha casa sozinho, né, porque lá pelo menos eu lá faço do meu jeito, da minha forma. Meu querido, que legal, você tem um culto individual, você pode ter um culto familiar na sua casa, você pode ter uma devocional sua com Deus, mas você não é igreja. Se não tiver fraternidade, se não tiver comunhão, se não tiver o seu amor, se você não estiver aguentando aí, se você não estiver suportando os erros do seu próximo, os erros do seu irmão, se você não tiver... Irmão, meu querido, se a igreja fosse perfeita, Jesus não precisaria corrigir-nos. Os apóstolos não precisariam escrever as cartas para corrigir a igreja. Jesus, lá nas cartas do Apocalipse, não precisaria dar conselhos para a igreja, para ela deixar o erro, para ela deixar o engano. Não precisaria falar para ela se arrepender. Se a igreja fosse perfeita, de pessoas perfeitas, santas, irrepreensíveis, que não tem nada de errado na vida delas, meu irmão, não seria necessário nem pregação aqui. Estaria todo mundo esperando só o momento da glória. Jesus já buscaria nós, nos levaria como levou a Elias, como levou a Enoque, já arrebataria já. Tem pessoas que são tão santas que elas querem, não, porque a igreja, todo mundo lá, desculpa a palavra, mas é o que eles usam, são sem vergonha, são pessoas que só querem se aproveitar dos outros, são pessoas, muitos taxam aqueles que vão à igreja, que são igreja, taxam de bobos, de inocentes, como se só eles fossem inteligentes, né? Como se todo mundo que acredita em Deus, que segue a Jesus Cristo, não tivesse capacidade mental. Meu querido,
longe da fraternidade, você não é igreja. Sem fraternidade, você não é igreja. Sem amor ao irmão, sem suportar o erro do seu irmão, sem chegar para ele e falar para ele assim: meu irmão, não é assim. Ao invés de criticar e se afastar, se aproxima e fala para ele: irmão, não é assim. Não é assim. Ao invés de querer impor a sua moral, né? Por isso que a fraternidade vem depois da piedade, porque na piedade, primeiro você dá valor às coisas de Deus, você primeiro dá valor, você tem temor à moral celeste, a moral do céu, a moral de Deus. Ela se sobrepõe à nossa moral humana. Tem pessoas que querem viver, mas segundo a sua moral. Meu irmão, primeiro a piedade, primeiro dá valor às coisas de Deus, depois a fraternidade. Depois disso, você pode se ajuntar com os seus irmãos, com a sua igreja, e ter comunhão com ela, e você deve ter comunhão com ela. E aqui eu digo algo mais a você, meu irmão, porque já aconteceu comigo. Eu já participei, já fui a cultos, muitas vezes, mas eu era o último que chegava e o primeiro que ia embora, porque eu estava decepcionado com algumas coisas. Era o último que chegava e eu não queria me misturar com ninguém, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria comunhão com ninguém. Meu irmão, o fato de você participar de uma reunião não quer dizer que você é igreja. Para você ser igreja, você tem que fazer parte da fraternidade dos irmãos. Você tem que compartilhar da sua vida e compartilhar da vida dos irmãos. Os irmãos da igreja têm que fazer parte da sua vida e você tem que fazer parte da vida dos irmãos. Ô irmão, é verdade, meu querido. É verdade. Você não é melhor que ninguém. Na verdade, sabe o que Jesus quer de mim e de você? É que nós nos tornemos servos uns dos outros. Servos uns dos outros. Fraternidade, unidade. E a fraternidade, o amor. O amor para com o perdido, o amor para aquele que está se perdendo, o amor para aquele que está salvo, o amor para com todos, para o amigo, o amor para com o inimigo, o amor para com todos. E por que eu tenho que gerar essas coisas na minha vida? Meu irmão, medita nesse texto de 2 Pedro, capítulo 1, medita nesse texto, medita, releia. Por quê? Porque olha só, presta atenção nisso. Porque se essas qualidades, olha só, presta atenção nisso, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Jesus não quer que você seja inoperante, ou seja, não opere nada, não faça nada. Jesus não quer que você fique acomodado, Ele quer que você faça alguma coisa. Quando aquele senhor da parábola das 10 minas sai para a terra distante, ele não deixou os seus servos acomodados, ele não deixou os seus servos parados. Os seus servos eram para trabalharem, os seus servos eram para fazer render a sua mina. Mina, como eu falei, era uma moeda que simbolizava mais ou menos 100 dias de trabalho. Isso era uma mina. O Senhor deu isso para cada um dos seus servos, e era para aqueles servos fazerem aquela mina produzir, render. Aquele dinheiro era para render, não era para eles ficarem inoperantes, era para render, era para eles produzirem com aquele dinheiro, não eram para ser inoperantes, improdutivos, era para se mexer, e não só se mexer, era para se mexer, fazer alguma coisa, e daquilo que eles fizessem, dar frutos, produzir, acontecer algo.
Você consegue entender isso agora? Que a sua vida, você diante de Deus, você diante de Jesus Cristo, você que quer o reino dele, você que é servo dele, você que sabe que ele é rei, sabe que ele virá para governar, sabe que ele virá para reinar, para buscar os seus, você que sabe tudo isso, ele deixou uma mina para você trabalhar. Ele não quer que você seja inoperante, ele não quer que você seja improdutivo. Ele não quer isso. Por quê? Porque todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Quem não tem essas coisas, quem não busca isso, crescer nessas qualidades dentro do Evangelho, está cego. Só vê o que está perto, esqueceu da purificação dos seus pecados, ou seja, se esqueceu até daquilo que Cristo fez por ele, não tem reconhecimento do que Cristo, do que Jesus fez por ele, não reconhece de onde que ele saiu, não reconhece que ele estava condenado, não reconhece que ele ia para o inferno, e Jesus salvou ele, Jesus já restaurou a vida dele, já salvou ele, e pediu algo para ele, ele despreza isso e vive como se aquilo nada tivesse acontecido, como se fosse nada, como se aquilo que Cristo fez não fosse nada. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Deus te chamou e Deus te elegeu. Deus te chamou e te elegeu como igreja. A igreja, meu querido, ela é eleita antes da fundação do mundo, para ser conforme a imagem do seu Filho Jesus. É a igreja, ela é eleita para isso. Nós somos eleitos para sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus. Por quê? Porque ele é a cabeça e nós somos o corpo dele. Por quê? Porque ele tem um espírito e o mesmo espírito dele está dentro de nós e age dentro de nós e está sobre nós, nos revestindo como um corpo, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo. Porque se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Olha só. E assim vocês estarão ricamente promovidos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, você será ricamente recompensado quando você entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então agora você já entendeu as minas que ele deixou para os seus servos trabalharem. Agora você compreende isso. Que revelação poderosa, né, meu irmão? Que coisa gloriosa, né? A palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Quanto mais nós vamos lendo, mais nós vamos aprofundando, mais o Espírito Santo vai revelando para nós. É como se os textos saltassem aos nossos olhos. Texto que nós lemos há muito tempo, é como se saltassem aos nossos olhos. Se saltassem aos nossos olhos. Presta atenção no que vem falando a palavra de Deus aqui. Vamos voltar agora lá. Então agora nós já entendemos. Então. Vamos voltar lá na parábola das 10 minas. Nós já entendemos sobre o homem nobre de nascimento, que é Jesus. Nós já sabemos que ele foi com o Pai para ser coroado rei e vai voltar rei. Nós já sabemos também o que fala lá no capítulo 13, que ele deixou para os seus servos. Quem são os servos? Somos nós. Nós sabemos quais são as minas que ele deixou, o que ele espera de nós, o que nós temos que fazer render aqui até a volta dele. Nós já sabemos disso agora. Olha que maravilha, não? Olha que parábola abençoada. Olha quando nós nos aprofundamos nela, que abençoado que é. Então vamos para o próximo versículo. Mas os seus súditos
ou, em outra tradução, aqueles que conviviam seus conterrâneos, o odiavam, e depois enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que esse homem seja nosso rei. Agora então há um outro grupo de pessoas. Veja então que nós já falamos do Senhor. Veja então que do Senhor que é o rei. Nós já falamos dos seus servos. E agora tem um terceiro grupo, que são aqueles que não aceitam esse Senhor como rei. São aqueles que não aceitam esse Senhor como rei. São aqueles que não aceitam Jesus como rei. A princípio isso falava dos judeus, é por isso que fala dos seus súditos ali, mas em outra tradução está falando dos seus conterrâneos, daqueles que viviam ali juntamente com ele, daqueles que estavam juntamente com eles ali. Eles não o aceitavam, não quiseram como rei, como os judeus não quiseram. Se você pegar a palavra de Deus lá em João, no capítulo 19, vamos colocar lá só para você ter uma noção do que eu estou falando aqui. No João, capítulo 19, versículo 19. Olha só o que aconteceu lá na crucificação de Jesus Cristo. Na cruz de Cristo, Pilatos colocou uma placa na cruz de Cristo. Diz assim, Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Veja só então o que eles falam, o que eles dizem, para Pilatos. Quando Pilatos escreve ali a acusação, rei dos judeus, os judeus chegam para Pilatos e falam: não, nós não queremos que você escreva que ele é rei dos judeus, mas que ele se dizia ser rei dos judeus, mas não é, nós não o aceitamos como rei. A princípio, na parábola das 10 minas, aqueles conservos, concidadãos dele, que não o queria como rei, são os judeus que não o aceitaram como rei, não o aceitam como rei ainda. Mas também simbolizam aqueles que não o aceitam como rei hoje, não o aceitam como Cristo, como Senhor. Eu costumo dizer, eu entendo que esses são aqueles que a Bíblia fala que neles já reina o espírito do anticristo. Qual é esse espírito do anticristo? É aquele que se levanta contra Cristo, é aquele que não reconhece que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor, porque ele não reconhecendo que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor, ele não reconhece que Jesus vai voltar para reinar, ele não quer que Jesus volte para reinar. Muitos não creem nem que ele veio a essa terra, que ele veio em carne. Outros não creem nele simplesmente como uma figura histórica, não creem nele como o Filho de Deus. Estes não querem que ele venha reinar. Estes não querem, não esperam pelo seu reino, não anseiam pelo seu reino, não trabalham pelo seu reino, não trabalham para ele. Esses são aqueles que são os anticristos. Esse espírito do anticristo, ele é falado algumas vezes. Esses que não aceitam Jesus como Cristo, como Senhor, como Rei, já é falado algumas vezes no Evangelho. Em 1 João, eu vou colocar aqui para você, 1 João, no capítulo 4, no versículo 3, fala disso. Fala assim: mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês já ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Esse espírito já está, essas pessoas que não acreditam que Jesus vem de Deus, que ele é o Filho de Deus, esse já tem o espírito do anticristo, já faz parte do anticristo.
Anticristo, meu querido, vai ter o anticristo sim, aquele que fala lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, lá fala sobre ele, o anticristo, ele vai vir, essa pessoa no anticristo vai vir sim, mas nós já sabemos, a Bíblia já nos fala aqui em 1 João, que esse espírito do anticristo já opera no mundo. Como? Nas pessoas que não recebem a Jesus como Cristo. 2 João, o livro da frente, no versículo 7, diz assim: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Já trabalha no espírito do anticristo. 1 João de novo, 2,22 também fala de novo, em 1 João de novo, 2,22, fala assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Veja que esse espírito do anticristo, esse que nega Jesus Cristo como Senhor, esse que nega Jesus Cristo como Rei, que não quer o reinado de Cristo, não trabalha pelo reinado de Cristo, não espera pelo reinado de Cristo, esses são os conservos. São esses que vão e que falam que não aceitam a Jesus, que não aceitam a Jesus como Senhor, que não aceitam Ele como Rei. São esses. É para esses que a parábola está falando. É para esses que a parábola está falando. Lá no versículo 14. Esses súditos, esses concidadãos que o odiavam, que não queriam que ele fosse rei, que não quer que ele seja rei, são esses que não aceitam ele como rei. Tem hoje, ainda hoje, pessoas que não querem Jesus como rei da sua vida, porque não querem entregar a sua vida nas mãos dele, não querem que ele governe a sua vida, não querem que ele guie a sua vida, não querem que ele reine sobre esse mundo, não querem. Tem pessoas que não aceitam, não querem trabalhar para o reino dele, não querem. Mas olha só o que fala o versículo seguinte: contudo, independentemente se eles querem ou não, ele foi feito rei e voltou. Meu querido, ele é rei, se você queira ou você não queira, e ele vai voltar, você queira ou você não queira, você se agrade ou você não se agrade, ele vai voltar. E olha só: então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber o quanto tinham lucrado. Presta atenção que quando ele voltar, ele já volta como rei. Ele não vai voltar como senhor mais só daqueles servos ali. Agora ele volta como rei. A primeira vinda dele, ele veio para obedecer, ele veio para obedecer o Pai, e aqui ele fez discípulos, e dos seus discípulos, ele foi o servo, porque ele mesmo se colocou como servo de todos. Mas quando ele voltar, ele já volta como rei. Ele veio como cordeiro, mas ele volta como leão. Ele veio como cordeiro, mudo, ovelha muda que não abriu a sua boca. Mas ele volta como leão da tribo de Judá. Quando fala o leão da tribo de Judá, fala porque fala do reinado, o reinado que não terá fim, da casa de Davi. O leão é o rei. Quando fala o leão da tribo de Judá, é aquele rei que vai reinar, conforme as profecias bíblicas, sobre o trono em Israel, sobre o trono de Davi, sobre todas as nações, e o seu reinado nunca terá fim. Amém? Grava isso no seu coração, grava isso aí na sua mente. Ele vai voltar e volta como rei. Volta como rei. E olha que interessante, quando ele voltar, vai haver um julgamento. Vai haver um julgamento, uma seleção, vai haver um julgamento. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, olha o que fala lá, olha que maravilha, meu irmão. Olha como a Bíblia é maravilhosa para nós. 2 Timóteo
Eu abri em 1 Timóteo, desculpa. É 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Olha aqui o que está falando a palavra. Olha o que está falando a palavra. Presta atenção aí, ó. Na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por manifestação e na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação. Em alguns lugares está por sua vinda, por sua aparição, e por seu reino. Eu o exorto solenemente. Se você pegar o texto aí, no capítulo 3 de 2 Timóteo, você vai estar vendo que Paulo está exortando Timóteo a como deve viver a vida cristã dele. Por quê? Porque na presença de Deus, como ele deveria se comportar na presença de Deus, porque ele há de julgar os vivos e os mortos na sua manifestação, quando ele se manifestar por seu reino. E é por isso que ele exortava Timóteo, ou seja, quando Cristo voltar e ele se manifestar, ele vai julgar vivos e mortos. Meu querido, presta atenção no que está falando aí, ele vai julgar vivos e mortos, se atente nisso, ele vai julgar vivos e mortos. Quando a Bíblia fala que ele vai julgar vivos e mortos na sua manifestação, na sua vinda, na sua aparição, ele vai julgar vivos e mortos. Quando ele fala de vivos e mortos, ele não está falando de pessoas que já dormiram e pessoas que já estão falecidas nessa carne, não, ele está falando de vivos e mortos, ele está falando de pessoas que estão vivas nele, e está falando daqueles que estão mortos, ou seja, que não fazem parte dele, que não têm a Cristo, que é a vida. Está falando aí de pessoas que estão vivas, ou seja, que estão próximas a ele, que têm o Espírito dele, e pessoas que não têm o Espírito dele. É por isso que ele fala que ele vai julgar vivos e mortos. Ele vai julgar vivos e mortos. Presta atenção nessa palavra. Por que eu estou enfatizando isso? Porque você vê que quando aquele Senhor volta como rei, quando ele volta como rei para a sua terra, o primeiro lugar que ele vai quando ele volta como rei, olha só, quando ele voltou, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. Meu querido, ele vai julgar vivos. O primeiro lugar que ele veio foi com os servos, para julgar o que os servos fizeram com aquilo que ele havia deixado. O que os servos fizeram? Presta atenção que em primeiro lugar ele julga os seus. É um princípio que está lá em 1 Pedro. Olha só esse princípio aqui, ó. Um princípio, ó. 1 Pedro, capítulo 4, eu marquei aqui, versículo, deixa eu sair aqui, versículo 15. Olha só, o que ele está falando aqui, presta atenção. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso, ou quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Preste atenção então que o julgamento começa primeiro com a casa de Deus. O julgamento começa primeiro conosco. O julgamento começa pela casa de Deus. O julgamento começa primeiro conosco. Presta atenção sobre isso. Eu não quero entrar aqui hoje em escatologia, no estudo do fim das coisas. Eu não quero entrar nesse estudo hoje aqui, no estudo do fim das coisas. Mas presta atenção nisso que eu estou falando com você. A vinda de Cristo, primeiro vai vir para tratar com a igreja. Primeiro vai ter o tribunal de Cristo. Primeiro ele vai tratar com os seus, para depois tratar com o mundo. É por isso que eu creio no arrebatamento. É por isso que eu creio que primeiro ele vem buscar a igreja, para tratar com a sua igreja. Vai ter o tribunal de Cristo,
para depois ele vir e tratar com aqueles que não o aceitaram. É claro isso aqui nessa parábola. É claro isso. Primeiro ele vem para tratar com os seus. Aqui eu não quero me atentar. Meu querido, eu não fico no muro. Eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que Jesus vai voltar antes da tribulação. Eu creio nisso. E tenho minha base bíblica para isso. Mas hoje eu não estou querendo nem te falar sobre isso. E nem quero que você pense como eu penso. Não. Independente se você crê que ele vem antes, no meio ou depois, creia que primeiro, saiba de uma coisa. Primeiro ele vai tratar com a igreja. Primeiro ele vai tratar comigo e com você. Primeiro ele vai tratar por aqueles servos que ele deixou o evangelho, o Espírito e a igreja para trabalhar. Primeiro ele vai tratar com esses, para depois tratar com o mundo. Primeiro são com os seus, são com os da casa, para depois são os de fora. Como que ele vai tratar com os da casa? 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 10. É um texto que eu falo bastante aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 10. Quando ele voltar como rei, que ele vir tratar com os seus servos, como que ele vai tratar? Ele vai tratar conforme está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 10, que Paulo nos deixou aqui. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ou seja, o alicerce já está posto. Esse alicerce já está posto, é Jesus Cristo. Então aqui ele está falando para pessoas que já têm Jesus como o alicerce da sua vida, pessoas que já se colocaram, se sujeitaram a Ele, pessoas que já o aceitaram e vivem por Ele, a igreja dele. Se alguém constrói sobre esse alicerce que é Jesus, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz. Qual o dia? O dia da sua vinda. O dia que ele vir tratar, o dia que ele voltar como rei. Primeiro para os seus servos. Pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Ou seja, a obra que você faz, ela tem uma qualidade. Qual é a qualidade da sua obra? Qual obra? Aquelas que nós comentamos lá em 2 Pedro, no capítulo 1. Estuda de novo lá. Volta de novo esse estudo aqui, a hora que acabar, ouve de novo. Porque a obra de cada um vai ser provada, se ela é semelhante a ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Você sabe, como nós sabemos, que o ouro, com o fogo, ele é refinado, ele é melhorado. A prata também não vai se acabar com o fogo. A pedra preciosa também, o fogo também não vai destruir ela. A madeira, eu não sei se vai sobrar alguma coisa. O feno, dificilmente vai sobrar alguma coisa. A palha, não vai sobrar nada. Segundo as obras que nós devemos ter como servos dele, como nós temos nos comportado? Qual é a qualidade da nossa obra? Nossa obra tem que ter um selo de qualidade. Qual é o selo de qualidade que está sobre você? Você tem obras ouro? Parece propaganda de loja, né? Você tem obras prata? Você tem obras pedras preciosas? Obras madeira? Obras feno ou obras palha? Qual é o selo de qualidade que está cravado nas suas obras? Porque você vai receber segundo elas. Olha só o que continua falando aqui. Se o que alguém construiu onde? Sobre o alicerce que é Jesus. Permanecer, esse receberá recompensa. Se alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Aquilo que você construiu sobre Jesus Cristo, você vai receber recompensa. Se o que alguém se construiu se queimar, se não sobrar, esse sofrerá
prejuízo. Esse sofrerá perca, dano, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Por que que ele será salvo? Porque apesar do que tudo que ele fez não servir de nada para o reino, para Deus, para Jesus, não servir de nada, não valer de nada, ainda assim ele estava como o alicerce Jesus. O alicerce dele ainda é Jesus. Lembre que Paulo escreveu aqui para aqueles cujo alicerce já é Jesus Cristo, ou seja, já é a igreja. Ele já escreveu sobre a igreja, aqueles que já têm o alicerce sobre Jesus. E ele fala que a partir do momento que nós temos ele por alicerce da nossa vida, nós devemos construir uma obra sobre ele. Porque cada um vai receber segundo essa obra. Você compreende isso agora? Você entende isso agora? É por isso então que lá na parábola, quando ele manda chamar os seus servos, ele queria saber o que eles tinham feito, qual era a obra dele, a qualidade da obra deles. É isso que ele queria saber. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Olha só, multiplicou 10 vezes. A tua mina rendeu outras 10 minas. Jesus respondeu, o Senhor respondeu: muito bem, meu bom servo. Então aqui nós temos o primeiro é um bom servo. Respondeu o seu Senhor: por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Ou por ter sido fiel no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Presta atenção que já teve uma diferença aí. Então veio o outro servo e disse: Senhor, presta atenção, meu querido, como que as coisas não mudam. Se você prestar atenção, como as coisas não mudam, né? Presta atenção naquele que vem com uma desculpa. Com uma desculpa, olha só. Então veio o outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano, porque tive medo. Porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeastes. O Senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Veja que Jesus está julgando ele pelas palavras dele, pela desculpa que ele deu. Você sabia que eu sou o homem severo e que tiro onde não pus e colho onde não semeei. Então por que não confiou o meu dinheiro ao banco, pelo menos, né? Pelo menos entrega para os banqueiros, pelo menos eles trabalhariam com o meu dinheiro e assim renderia alguma coisa. Assim, quando eu voltasse, pelo menos receberia os juros. E disse aos que ali estavam: tomem dele a sua mina e deem ao que tem 10. E eles disseram: Senhor, mas ele já tem 10. E ele respondeu: eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, e a quem não tem, até o que tiver se lhe há tirado. Olha só que interessante a palavra de Deus aqui. Deixa eu beber mais um pouco da água aqui. Olha que interessante a palavra de Deus aqui, meu irmão. Quando ele vem requerer dos seus servos, lembre-se que ele deu para 10 servos. 10. Deixa eu achar aqui a mão aqui. 10 servos. Mas aqui ele só fala de 3. O que a mim já dá a entender que esses 3 representam todos os servos. E aqui ele divide em 3 tipos de servos. Tem o servo bom. Quem é o servo bom? O servo bom é aquele que produz muito. É aquele que faz muito. É aquele que pegou uma mina e daquela mina rendeu 10 minas. É aquele que pegou a obra do reino de Deus, o trabalho do reino de Deus. É aquele que pegou a igreja, o Espírito, o Evangelho,
e fez com que isso rendesse muitas vezes mais na sua vida, nessa terra, que fez com que a sua obra crescesse, que construiu sobre o alicerce que é Jesus Cristo, de maneira abundante. Esse é o servo bom. É aquele que Jesus chama ele de servo bom, é o primeiro. Tem o segundo. O segundo é aquele que Jesus não chama de servo bom. É o que eu classifico simplesmente como servo. Então tem o servo bom e tem o servo. Quem é o servo? O servo é aquele que está na média, que faz o esperado. Veja que sobre o primeiro foi dado 10 cidades a ele, como recompensa. Para o segundo, Jesus não fala assim, servo bom, já há uma diferença. Jesus só fala assim para ele, então você, como você rendeu 5 minas, você vai governar sobre 5 cidades. E tem o terceiro é aquele que vem com a desculpa, eu sei que tu és aquele que colhe aonde não plantou, eu sei que tu és aquele que, diz assim, vamos ler lá de novo, tiras o que não pusestes e colhe o que não semeastes, eu sei que tu és esse, e por causa disso eu tive medo, eu tive receio, e por causa do medo eu não fiz nada, eu fiquei parado. Desculpa, né, irmão? É aquele que tem uma desculpa. Irmão, que desculpa? É uma pergunta que eu sempre me faço, que desculpa nós daremos a Cristo no advento da sua vinda? Que desculpa nós daremos a Ele quando Ele vier? Que desculpa nós daremos a Ele quando nós estivermos diante dEle na glória? Os bens dessa terra, os prazeres dessa terra, os trabalhos dessa terra, as dificuldades desta terra, que desculpa nós daremos a Ele? Porque Ele nos julgará segundo a desculpa que nós dermos. Veja que o primeiro não precisou da desculpa nenhuma. Sabe por que o primeiro não precisou da desculpa nenhuma? Porque ele trabalhou, porque ele fez. Sabe por que o segundo não precisou da desculpa nenhuma? Porque fez. Sabe por que o terceiro precisou de uma desculpa que não serviu de nada? Porque não fez. Que desculpa nós daremos a Cristo por não se entregar ao Evangelho? Que desculpa nós daremos a Cristo por não produzir para o Evangelho, para o reino, para a igreja? Que desculpa nós daremos a Ele? Tome cuidado, porque pela sua desculpa você vai ser julgado. Se você é tão bom em desculpa, talvez você consiga uma que me engane, eu duvido. Veja que ele é julgado pela sua desculpa, e pela sua desculpa ele não passa. Porque se ele temesse tanto assim ao Senhor, se ele tivesse tanto receio, tanto temor assim do seu Senhor, ele teria feito alguma coisa, o mínimo. Qual que era o mínimo? Entregar aquela moeda aos banqueiros, para que pelo menos desse os juros. Não havia nada. Como Paulo colocou lá no seu ensinamento, esse é aquele que o fogo passou e não sobrou nada. O que é feito com ele? Sabe aquela mina que era dele, que foi dada a ele para ele trabalhar com ela? Aquela mina é tirada dele e é dado ao que tem 10. Você lembra lá de Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, que fala assim, que aquele que toda a sua obra queimar, esse sofrerá detrimento, esse sofrerá perca. Veja aqui, nesse exemplo aqui da parábola, que esse que não fez nada, sofreu perca. O que ele tinha foi tirado para dar àquele que tinha 10. Por isso que Jesus dá o princípio. Olha só o princípio que Jesus dá. Eu lhes digo que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver será tirado. É aquela pessoa que no reino de Deus, meu irmão, não vai ter nada. Não vai ter nada. Se formos pegar pelo princípio da recompensa, o que gerou 10 minas, governou sobre 10 cidades. O que gerou 5 minas, governou sobre 5 cidades. Talvez então a mina seria a honra de governar pelo menos em uma cidade. Talvez seja isso, pelo meu raciocínio tolo aqui, pelo meu raciocínio simples.
Mas nem isso aquele homem pôde fazer, pois a mina dele foi tirada e foi dada a outro. Aquele que tem, se lhe há acrescentado, mas aquele que não tem, até o que tem, se lhe há tirado. É por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, será salvo, mas como que pelo fogo, sem nada, na rapa, sem nada. Eu acredito que para mim, ser taxado de servo mau, diante de Cristo, não é legal, né? Não é bom. E veja, depois que ele tratou com os seus, depois que ele trata com os servos, para terminar a parábola, ele vai tratar com aqueles que não o aceitam, com aqueles que não o aceitam como rei, como Senhor, aqueles que não aceitam que ele reine sobre eles, né? Aqueles que eu comentei, que são do mundo, que não se entregam a ele, que não aceitam a ele, que não reconhecem a ele como Senhor, que não reconhecem a ele como Cristo, como Filho de Deus. Aqueles inimigos meus que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Veja que eu disse para vocês, Jesus ele veio como uma ovelha, como um cordeiro, uma ovelha muda, mas ele vem como um leão para reinar, para governar, e vai reger as nações com vara de ferro, e as despedaçarás como vaso nas mãos do oleiro, é o que diz lá Salmo 2. As nações andarão pelas suas leis. Então ele vai vir para governar. E esses inimigos dele aí, ele vai destruir a todos eles. Todos eles. Como que ele vai voltar, meu querido? Como que é a vinda dele? Só para a gente terminar, para acabar aqui o nosso estudo, que eu acho que eu já até estourei o tempo, deixa eu ver aqui. Até que tá na média, né, irmãos? Mas como ele vai voltar? Como ele vai voltar? Vamos colocar lá em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Deixa eu pegar aqui como é que é o versículo, para abrir certinho, a partir do verso 11, olha só como fala aqui. Apocalipse 19, a partir do verso 11, olha como que ele vai voltar, meu querido, olha que maravilha. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, Jesus. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e na sua cabeça muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho fino, brancos e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tadinho dos inimigos dele. Em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Rei, é Ele que nós estamos esperando voltar, é pelo reino dEle que nós estamos trabalhando, nós somos servos do reino dEle, nós somos a igreja dEle, nós somos corpo dEle, nós estamos ligados a Ele porque Ele nos deixou o Espírito dEle, para que nós possamos produzir aqui nessa terra, sobre o fundamento que é Ele. Amém? Que essa palavra, que esse estudo fique guardado no seu coração. Se você não ouviu o primeiro vídeo, volte lá, ouça o primeiro vídeo, que é muito importante, sobre a parábola das 10 minas, está lá na nossa página do Facebook, também está lá na nossa página do YouTube. Vai lá, ouve esse ensinamento, ouça uma vez, ouça duas vezes. Meu querido, esses tempos, eu creio que Deus está nos restaurando ensinamentos, Deus está nos ensinando. Essa noite eu tive um sonho, eu quero compartilhar com os irmãos. Eu sonhei que eu estava eu fazia parte de um grupo de alunos,
e aparentemente era de alunos de medicina, e eu fazia parte desse grupo. E nós estávamos ali numa aula prática, onde havia alguém deitado numa cama, numa maca já sedado, e eu precisava fazer um corte com um bisturi. Seria a primeira vez que eu faria aquele corte, mas não era que eu estava sozinho ali para operar, não, é que eu estava numa aula prática de como fazer aquilo. E de uma certa forma ali eu estava, e aparentemente não havia confiança. Eu ainda não é que eu tinha medo de fazer aquele corte, mas não havia a confiança. E aquele professor que estava ali, ele pegou e cortou e falou: faz assim, e assim, e assim. E eu comecei a fazer, e a forma que eu fazia talvez não era a mais perfeita, mas ele olhava e falava: sim, a forma que você fez está correta, talvez ainda não é a melhor técnica, mas está correto, faça assim mesmo. E ali eu fui fazendo e acordei assim. E eu meditando nessa palavra, meditando nesse texto, em tudo que Deus tem falado conosco, eu quero compartilhar algo que está no meu coração com tudo isso. Eu acredito que nós estamos passando por um tempo onde Deus está falando novamente conosco, nos ensinando novamente. Deus está nos colocou no banco dos alunos. Deus nos colocou na cadeira, na carteira novamente, e está repassando as suas aulas, os seus ensinamentos novamente. Se você pegar as nossas pregações, quem está conosco aqui na igreja, durante todo o tempo que aqui nós estamos restaurando a palavra de Deus, nós estamos restaurando os mandamentos, os alicerces da fé cristã, nós estamos restaurando os alicerces da doutrina cristã, os ensinamentos do reino de Deus, porque nós cremos que Deus nos colocou no banco, na carteira, para aprendermos. Mas já está chegando a hora da aula prática, já está chegando a hora de nós começarmos a colocar aquilo que Ele tem nos ensinado em prática. E assim eu começo a dizer a você também, que tudo que você tem aprendido da parte de Deus, é chegado o momento de você começar a praticar. Não se preocupe que você não está só, Ele está junto com você, Ele está te ensinando, Ele está te guiando, Ele está pegando nas suas mãos e te ensinando a fazer da forma correta. É momento de nós começarmos agora a sairmos simplesmente da teoria e começarmos a ser cristãos na prática. É começarmos a ser servos do reino dele na prática, porque é momento de nós começarmos a trabalhar para ele, a fazer aquilo que ele tem nos falado e tem nos ensinado. Que essa palavra aí fica no seu coração, e é isso que eu desejo para você, para a sua vida, com Deus e com Cristo, em nome de Jesus Cristo. Fica na paz de Deus, que Deus te abençoe. Até sexta-feira, no nosso culto aqui, em nome de Jesus Cristo.